Queridos, continuando aqui o nosso trabalho, vamos tratar agora de execução orçamentária e execução financeira, para você conseguir visualizar melhor essa questão de execução do orçamento. Tudo bem? Então veja que interessante. Execução orçamentária é a utilização dos créditos orçamentários consignados na LOA. Então, quando a gente executa todos os créditos consignados na LOA, a gente tem uma execução do orçamento público. E nós temos a execução financeira, é gastar dinheiro de verdade, é a utilização dos recursos financeiros, é quando você está gastando dinheiro de verdade, ou seja, visando atender a realização dos projetos ou atividades atribuídas às unidades orçamentárias pelo orçamento. Isso é o que a gente vai chamar de execução financeira. Execução orçamentária, utilizar os valores relativos ao orçamento. Execução financeira é quando a gente vai atender as unidades orçamentárias, quando a gente vai gastar o dinheiro, quando a gente vai executar os programas de governo previstos anteriormente. Beleza? A execução orçamentária e financeira ocorrem concomitantemente. Tem que ter o orçamento para daí a gente ter a parte financeira. A execução orçamentária e financeira, logicamente, estão atreladas. Uma está diretamente ligada, diretamente relacionada à outra. Havendo orçamento, né? Ou seja, está previsto no orçamento e não tem o dinheiro, como é que você tem a despesa? Se está previsto no orçamento, está previsto ser arrecadado. Mas se você tem no orçamento, mas não tem o dinheiro, como é que você executa o gasto? Não tem como. Por outro lado, se houver o recurso financeiro, tem o dinheiro. Mas se não tem a disponibilidade orçamentária, você não pode gastar o dinheiro. Se arrecadou acima do previsto, tem o dinheiro. Só que aquele programa que você quer cumprir não está previsto no orçamento. Se você arrecadou acima do previsto, aí você pede uma autorização legislativa específica para um programa de governo que já existe e tem dotação ou não, existe programa e não tem dotação, aí você gasta o dinheiro. Mas tendo dinheiro e não tendo previsão no orçamento, você não pode gastar o dinheiro. Lembrando que o artigo 167, inciso 1º da Constituição diz que são vedados o início de programas ou projetos que não estejam consignados, não estejam previstos na lei do orçamento. Já tratamos disso com você anteriormente. Beleza? Ó, diferença entre crédito e recurso. O crédito serve para designar o lado orçamentário. Você tem um crédito orçamentário, um valor que vai estar disponível em termos de orçamento. E recurso é o lado financeiro. Apesar de serem diferentes, crédito, orçamento, recurso, dinheiro, os dois são faces da mesma moeda. Eu preciso de ter o crédito, ou seja, o dinheiro consignado no orçamento para gastar o dinheiro, que é a parte do recurso. O crédito é orçamentário, é chamado de dotação. Então, quando a gente chama nota de dotação, que é documento do CIAF, é um crédito orçamentário que aquele órgão, aquela entidade vai ter disponibilizado. Então, o crédito é orçamentário. Dotação ou autorização de gasto e sua descentralização. O crédito é orçamentário. O recurso é financeiro. É um dinheiro, é um saldo de uma determinada disponibilidade bancária. São faces da mesma moeda. Quando eu falo para você nota de dotação, eu estou falando de um crédito que está sendo registrado em nome daquele órgão. Claro que eu preciso da nota de dotação, depois eu preciso do recurso, o dinheiro, para que de fato possa ocorrer a despesa. Lembrando que todo processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida na Constituição Federal no artigo 165 e determina a necessidade do planejamento das ações do governo. Então eu preciso planejar. Sabemos que a partir de 1964, com a Lei 4.320 e a partir do Decreto-Lei 267, existe uma ênfase e uma obrigatoriedade no planejamento. Sou obrigado a planejar. Planejamento é obrigatório. E esse planejamento vai acontecer através dos 3 instrumentos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Então, uma vez publicada a LOA,
observadas as normas de execução orçamentária e programação financeira estabelecidos por exercício e lançadas as informações orçamentárias fornecidas pela Secretaria de Orçamento Federal no CIAF, eu vou fazer o registro do crédito através da nota de dotação. Então você cria o crédito orçamentário. Então a nota de dotação é um documento do CIAF que cria o crédito orçamentário, que é aquele valor que vai ser recebido no momento que for arrecadado. Então a nota de dotação é para quê? Para lançar o crédito. Só que é lógico, eu preciso depois do recurso para que a despesa de fato possa acontecer. A partir daí, tem-se início a execução orçamentária propriamente dita. Executar o orçamento é realizar a despesa prevista nele, e só essa. Uma vez que, para qualquer utilização de recursos, para que você efetue isso, a primeira condição é que o gasto tenha sido legal e oficialmente previsto e autorizado pelo Congresso Nacional, e tenham seguido os 3 estágios da execução da despesa. Que estágios são esses? Empenho, liquidação e pagamento. Então está previsto no orçamento? Tem o crédito? Foi feita a nota de dotação? Aí sim a gente pode ir para o recurso e a gente pode fazer o investimento, o gasto do recurso. As atividades de programação financeira do Tesouro Nacional foram organizadas sob a forma de sistema, cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que é basicamente a gestora do CIAF, as unidades da administração, né? A Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central da programação financeira. As unidades de administração dos ministérios, dos órgãos equivalentes na Presidência da República e dos poderes, Legislativo e Judiciário, são os órgãos setoriais. Então, órgão central, Secretaria do Tesouro Nacional. As unidades da Presidência e dos poderes são os órgãos setoriais. E as unidades em cada órgão, os ministérios, né, de cada órgão da administração federal, centralizam as funções de orçamento e execução financeira. Elas representam o papel dos órgãos seccionais. Então, programação financeira, órgão central, Secretaria do Tesouro Nacional. Os órgãos setoriais, Presidência e os poderes. E dentro deles você tem os órgãos, os ministérios, as entidades que recebem recursos, que a gente vai chamar de órgãos seccionais. Então, o órgão central da programação financeira é a Coordenação Geral de Programação Financeira COFIN da Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, é a Secretaria do Tesouro Nacional o órgão central de programação financeira. Os órgãos setoriais de programação financeira, né, são as subsecretarias de planejamento e orçamento da Presidência da República e dos poderes. E os órgãos setoriais são as unidades gestoras, os ministérios, que recebem aquela parte daquele recurso. Você faz uma nota de dotação no CIAF, onde você vai ter um registro de um crédito orçamentário e o dinheiro vai entrando, eles vão gastando o dinheiro. Eles quem? As unidades gestoras, que a gente vai chamar de órgãos setoriais. Então, olha só, como que acontece a descentralização de créditos? Como que acontece a movimentação de créditos? A movimentação, o que a gente chama de descentralização de créditos, consiste na transferência de uma unidade gestora para outra, do poder de utilizar créditos orçamentários que tenham sido consignados no orçamento, ou venham a ser transferidos posteriormente. A descentralização pode ser interna, quando for realizada entre unidades gestoras de um mesmo órgão, ou pode ser externa, quando for efetuada em órgãos distintos. Ou seja, você faz a descentralização entre as unidades gestoras. Lembrando que as unidades gestoras são os ministérios, ou as entidades vinculadas aos ministérios. As unidades gestoras são os órgãos setoriais. Então, esses órgãos setoriais, essas unidades gestoras, têm que ter o dinheiro e a dotação orçamentária, tem que ter a nota de dotação. Então, isso aí, ó, vai ser a descentralização. O Ministério teve um dinheiro descentralizado, ele pode movimentar dentro dele ou fora dele. Ele pode fazer uma movimentação
O documento do CIAF que faz essa movimentação é NC, Nota de Movimentação de Crédito. Então a nota de movimentação de crédito pode ser interna ou pode ser externa. Veja, na descentralização orçamentária, as dotações orçamentárias aprovadas devem ser descentralizadas para as unidades orçamentárias. Os recursos financeiros devem ser descentralizados, porque não adianta nada eu ter o crédito e não ter o recurso. Então eu tenho a dotação orçamentária, nota ND, nota de dotação, descentraliza o orçamento, posteriormente se descentraliza os recursos. Então os recursos vão ser descentralizados, né, para os órgãos setoriais de programação financeira. E esses órgãos setoriais de programação financeira, eles vão efetuar o pagamento da despesa. Esses órgãos setoriais de programação financeira nada mais são do que os ministérios, do que os órgãos. Isso tratando da esfera federal. O que é uma dotação? Veja que estou falando da descentralização orçamentária. Tem a descentralização orçamentária crédito e a descentralização financeira recurso. Descentralização orçamentária. Temos a dotação. Lembrando que o documento do CIAF que trata disso é o ND, faz o registro no CIAF. Espécie de movimentação de crédito do órgão central para a unidade orçamentária. Você dotou ele daquele valor, depois você libera o dinheiro. Você tem o destaque, que é uma descentralização externa entre unidades de órgãos distintos. Então, quando você tem uma descentralização orçamentária, tem um orçamento para você, e você descentraliza externamente, você tem um destaque. Ou você pode fazer uma descentralização interna dentro do próprio órgão. Se você tem uma descentralização interna entre unidades de um mesmo órgão ou ministério, você tem uma provisão. Então, recebeu uma dotação? Se você descentralizou de um ministério para outro, descentralização externa. Você tem um destaque. Você destacou um recurso. Se você faz uma movimentação interna entre unidades de um mesmo órgão ou do mesmo ministério, você tem a provisão. Beleza? Isso aqui na descentralização orçamentária. Guarda isso, que isso é importante no nosso estudo, isso é importante para o nosso contexto. Vamos ver o esquema aqui, ó. Temos a SOF, você assina a nota de dotação, que é o documento que você tem a dotação registro daquela informação no orçamento, tudo bem? E você, basicamente, né, você pode fazer o destaque. Então, a Secretaria de Orçamento Federal assina a nota de dotação. Significa dizer que ela vai dotar os ministérios daqueles valores que depois vão ser gastos. Estou falando da descentralização orçamentária. Quando o Ministério descentraliza essa dotação orçamentária para outro ministério, eles são órgãos que a gente chama de órgãos setoriais, nós temos o destaque. Então tem uma dotação orçamentária do Ministério da Saúde, por alguma razão você está realocando esse dinheiro com o Ministério da Fazenda. Se essa descentralização externa acontece, você tem um destaque. E quando a gente faz uma descentralização interna, ou seja, dentro de unidades administrativas dentro de um ministério, quando a gente fala ministério, a gente fala UO. UO significa unidade orçamentária. Então, quando você tem uma descentralização interna, significa dizer que você tem uma provisão de uma unidade orçamentária para uma unidade administrativa. Isso tudo dentro da descentralização orçamentária. Você descentraliza o crédito orçamentário. Por isso que a gente usa esse termo, que é o termo dotação. Tudo bem? Queridos, vimos a descentralização orçamentária. Temos que ver a descentralização financeira. Veja que lá nós temos nomes e aqui nós temos outros nomes distintos. Lá eu tenho dotação, destaque, provisão. Aqui os nomes são outros. Na descentralização financeira, lembrando que eu preciso fazer a descentralização financeira, não é só a descentralização orçamentária. Tem o crédito, tem que ter o recurso. Então a descentralização financeira, nós temos uma cota, descentralização de recursos financeiros do órgão central para o órgão, né, setorial de programação financeira.
Ou seja, é um montante de recurso que é colocado à disposição dos órgãos setoriais de programação financeira. É o dinheiro que você está liberando para ele. Temos o repasse, que é a transferência de recursos financeiros entre os órgãos, né, setoriais de programação financeira. Ocorre entre órgãos distintos ou ainda entre entidades da administração indireta distintos. Às vezes o Ministério ele tem uma entidade vinculada a ele. Essa entidade, quando recebe dinheiro do Ministério, a gente também chama de repasse. A gente também chama de repasse. Então, o repasse é considerado uma transferência entre órgãos ou de um órgão para uma entidade. O subrepasse é uma transferência interna. É uma transferência que você faz entre as unidades administrativas do mesmo órgão. Então, quando você tem uma transferência interna, nós temos um subrepasse. Vou colocar o esquema para você ver aqui, ó. Como que é o nosso esquema? Quando a Secretaria do Tesouro Nacional libera recurso para um órgão setorial, para o Ministério, significa dizer que nós temos uma cota do órgão central para o órgão setorial. Quando nós temos um dinheiro que está rodando dentro de um mesmo órgão, de uma unidade orçamentária para as unidades administrativas, nós temos um subrepasse. Quando o Ministério repassa dinheiro para outro, por alguma razão, uma realocação de recursos, dinheiro vai do Ministério da Saúde para o Ministério da Fazenda ou vice-versa, nós temos um repasse. Ou ainda, quando o Ministério tem uma entidade vinculada e esse Ministério repassa os recursos para essa entidade, nós também utilizamos o nome repasse. É considerado também de um órgão para uma entidade, mesmo uma entidade vinculada a um repasse, porque é uma entidade diferente. Lembrando que a entidade é vinculada a órgão, ela não é subordinada, ela tem um orçamento próprio. O Ministério só faz o repasse. Então, de um ministério para outro, ou de um ministério para uma entidade, é uma descentralização considerada externa, que a gente chama de repasse. Ao passo que o subrepasse do dinheiro é um subrepasse que acontece dentro de uma unidade orçamentária ou de um órgão setorial. Lembrando que as unidades administrativas dentro dos órgãos que recebem o subrepasse a gente chama de unidade executora. E o órgão central da descentralização financeira é a Secretaria do Tesouro Nacional. Guarda isso aí, que isso é importante, isso é significativo para o nosso estudo. Beleza? Tranquilo, sem dificuldade. Vou terminando essa parte teórica aqui. Me aguarde até a próxima. Um abraço!